Peter Pan, de James M. Barrie. Tradução: Silvia Antunha. Editora: Ciranda Cultural. Capítulo 3. Vamos, vamos. Por um momento, depois que o senhor e a senhora Darling saíram de casa, as lamparinas na cabeceira das camas das 3 crianças continuaram a arder claramente. As pequenas lamparinas eram muito bonitas e ninguém deixaria de querer que elas pudessem ficar acordadas para ver o Peter. Mas a luz de Wendy piscou e deu um bocejo tão grande que as outras 2 também bocejaram. E antes que elas pudessem fechar a boca, todas as 3 se apagaram. Mas havia outra luz no quarto agora, 1000 vezes mais brilhante do que as lamparinas. E no tempo que levamos para dizer isso, ela passou por todas as gavetas do quarto das crianças, procurando pela sombra do Peter. Vasculhou o guarda-roupa e revirou cada bolso pelo avesso. Não era realmente uma luz, mas algo que cintilava tão rápido que quando parou para descansar por um segundo, via-se que era uma fada, não maior do que a mão de alguém, mas ainda em fase de crescimento. Era uma garota chamada Sininho, elegantemente vestida por uma folha seca de corte reto, bem justa, através da qual sua silhueta podia ser notada com muito destaque. Ela tinha uma ligeira tendência para a obesidade. Um momento depois que a fada chegou, a janela foi escancarada pelo sopro das estrelas e Peter entrou. Ele havia carregado o Sininho durante parte do caminho e sua mão ainda estava suja com poeira de fada. Sininho, ele chamou baixinho, depois de verificar se as crianças estavam dormindo. Sininho, onde você está? Ela estava dentro de uma jarra nesse momento e parecia gostar muito. Nunca tinha estado dentro de uma jarra antes. Ora, saia daí já e me diga se sabe onde colocaram a minha sombra. A resposta foi o mais adorável tilintar do mundo, parecido com sinos de ouro. Essa é a linguagem das fadas. Vocês, crianças comuns, jamais poderiam ouvir esse ruído, mas se o ouvissem, saberiam que já haviam ouvido antes. Sininho disse que a sombra estava na caixa grande. Ela se referia à cômoda. Peter saltou para as gavetas, espalhando todo o conteúdo delas pelo chão com ambas as mãos, como os reis atiram migalhas para as multidões. Num instante, ele recuperou a sombra e, na euforia, não percebeu que trancou o Sininho na gaveta. Ele deveria ter pensado, embora eu ache que ele nunca pensava em nada, que ele e sua sombra, quando aproximados um do outro, se juntariam como gotas d'água. Mas isso não aconteceu. Ele ficou chocado. Tentou grudá-la com o sabonete do banheiro, mas isso também não deu certo. Um arrepio tomou conta do Peter. Ele se sentou no chão e chorou. Os soluços dele despertaram Wendy. Ela sentou-se na cama, não ficou alarmada ao ver um estranho chorando no chão do quarto das crianças. Estava apenas agradavelmente interessada. Menino, ela disse com delicadeza. Por que você está chorando? Peter também sabia ser extremamente educado, pois havia aprendido a se comportar em grande estilo nas cerimônias das fadas. Ele se levantou e se curvou diante dela graciosamente. Ela ficou muito satisfeita e se curvou graciosamente para ele na cama. Qual é seu nome? Ele perguntou. Wendy Moira Angela Darling. Ela respondeu com alguma satisfação. Qual é o seu nome? Peter Pan. Ela já estava certa de que deveria ser o Peter, mas, comparativamente, o nome lhe pareceu curto. Só isso? Sim, ele respondeu quase rispidamente. Pela primeira vez, sentiu que era um nome curtíssimo. Sinto muito, disse Wendy Moura Angela. Não importa, Peter engoliu em seco. Ela perguntou onde ele morava. Na segunda à direita. Peter respondeu e depois, direto até o amanhecer. Que endereço engraçado. Peter desmoronou. Pela primeira vez sentiu que o endereço fosse engraçado. Não é não, ele retrucou. Quero dizer, Wendy prosseguiu, lembrando que ela era a anfitriã. Então é isso que as pessoas colocam nas cartas? Ele desejou que ela não tivesse mencionado as cartas. Eu nunca recebo nenhuma carta. Ele falou com desdém. Mas a sua mãe não recebe cartas? Eu não tenho mãe, ele disse. Ele não só não tinha mãe, como também não tinha o menor desejo de ter uma. Ele achava que as mães eram pessoas exageradamente valorizadas.
O Andy, no entanto, sentiu de imediato que estava diante de uma tragédia. Oh, Peter, não é de admirar que você esteja chorando. Ela comentou, descendo da cama e indo até ele. Eu não estava chorando por causa de mães, mas afirmou indignado. Estava chorando porque não consigo prender a minha sombra. Além disso, eu não estava chorando. Ela soltou? Sim. Então o Andy viu a sombra pelo chão, parecendo bem amarrotada, e sentiu pena de Peter. Que horror, ela disse, mas não pôde deixar de sorrir quando viu que ele tentava grudá-la com sabão. Coisa de meninos, claro. Felizmente, ela imediatamente soube o que fazer. Precisa ser costurada, ela afirmou de um jeito quase complacente. O que é uma coisa costurada? Ele perguntou. Você é terrivelmente ignorante. Não, eu não sou, não. Mas ela estava exultante com a ignorância dele. Vou costurá-la para você, meu homenzinho. Ela falou, embora ele fosse tão alto quanto ela própria. Então, ela pegou sua cesta de costura para costurar a sombra no pé de Peter. Acho que vai doer um pouco, ela avisou. Ora, eu não vou chorar, disse Peter, que já achava que nunca havia chorado em sua vida. E assim, ele cerrou os dentes e não chorou. Logo, sua sombra estava se comportando adequadamente, embora ainda um pouco enrugada. Talvez eu devesse tê-la passado um ferro. O Andy comentou pensativa. Mas Peter, como todo menino, era indiferente às aparências e agora pulava de alegria com a mais intensa satisfação. Infelizmente, ele já havia se esquecido de que devia sua felicidade ao Andy. Ele acreditava que havia fixado a sombra a si mesmo. Oh, como eu sou inteligente! Ele se vangloriava e em arrebatamento. Ah, que inteligência minha! É humilhante ter que confessar que essa presunção do Peter era uma de suas qualidades mais fascinantes. Para colocar isso como brutal fraqueza, nunca houve menino mais arrogante. Mas, nesse momento, o Andy estava chocada. Que presunçoso, ela reclamou, num tremendo deboche. É claro, pois não fez nada. Você fez um pouco, admitiu Peter despreocupadamente e continuou a dançar. Um pouco? Ela retrucou com brio. Já que não sou útil, ao menos eu posso me retirar. Ela pulou de maneira mais digna possível na cama e cobriu o rosto com os cobertores. Para induzi-la a olhar para fora, ele fingiu que estava saindo. Mas, como isso não deu certo, ele se sentou à beira da cama e cutucou suavemente o pé. Wendy, ele disse, não se retire. Não posso deixar de me vangloriar, Wendy, quando estou satisfeito comigo mesmo. Nem assim ela olhou para fora, ainda que estivesse escutando ansiosa. Wendy, ele continuou num tom de voz que nenhuma mulher jamais seria capaz de resistir. Wendy, uma menina, é mais útil do que 20 meninos. Agora, o Wendy era uma mulher em cada centímetro, embora não tivesse muitos centímetros. Então, espiou pela roupa de cama. Você acha mesmo, Peter? Sim, eu acho. Eu acho que você é uma perfeita doçura, ele declarou. Vou me levantar de novo. E sentou-se com ele na beira da cama. Ela também disse que lhe daria um beijo se ele quisesse, mas Peter não sabia o que ela queria dizer e estendeu a mão com expectativa. Será que você sabe o que é um beijo? Ela perguntou horrorizada. Vou saber quando você me der um, ele respondeu convencido. Para não ferir os sentimentos dele, ela lhe deu um dedal. Agora ele disse, posso lhe dar um beijo? Ela respondeu com leve indiferença. Se você quiser, por favor. Apesar de bastante surpresa, ela inclinou o rosto para ele. Mas ele simplesmente colocou um botão feio de casca de noz na mão dela. Ela então vagarosamente recuou seu rosto, como estava antes, e gentilmente disse que usaria o beijo dele na corrente em volta do pescoço. Foi sorte ela tê-lo colocado na corrente, porque isso depois salvou-lhe a vida. Quando pessoas se apresentam a nós em nosso grupo, é costume umas perguntarem a idade das outras. E assim, o Andy, que sempre gostava de fazer as coisas da maneira certa, perguntou a Peter quantos anos ele tinha. Não era realmente uma pergunta fácil de se fazer a ele.
Era quase como se uma questão de gramática num exame, quando você quer que lhe perguntem sobre os reis da Inglaterra. Não sei, ele respondeu desconfortavelmente, mas sou muito jovem. Ele realmente não sabia nada sobre isso. Tinha apenas suspeitas. Wendy, eu fugi de casa no dia que eu nasci, ele disse por acaso. Wendy ficou bastante surpresa, mas interessada. Ela indicou, de uma maneira charmosa, como se estivesse na sala de visitas, por um toque na camisola, que ele poderia sentar-se mais perto dela. Foi porque ouvi o pai e a mãe, ele explicou em voz baixa, conversando sobre o que seria quando me tornasse homem. Ele ficou extraordinariamente agitado então. Eu não quero nunca me tornar homem, ele disse com firmeza. Quero ser menino para sempre, para poder me divertir. Então fugi para o Gardens e passei muito tempo entre as fadas. Ela lançou um olhar da mais intensa admiração. Peter achou que foi porque tinha fugido, mas na verdade foi porque ele conhecia fadas. Wendy tinha vivido uma vida tão caseira que conhecer fadas lhe agradaria muitíssimo. Então, fez perguntas sobre elas, para a surpresa dele. Para ele, as fadas eram um pouco incômodas, atrapalhavam e às vezes ele tinha que escondê-las. Ainda assim, de maneira geral, ele gostava delas e contou para Wendy como as fadas surgiram. Veja bem, Wendy, quando o primeiro bebê sorriu pela primeira vez, o sorriso dele se partiu em 1000 pedaços e saíram saltitando por aí. Foi assim que as fadas surgiram. Era um tédio falar disso, mas ela gostou, porque era muito caseira. E assim, ele continuou com bom humor. Deve existir uma fada para cada menina ou menino. Deve existir? Não existe? Não. Veja, as crianças são muito sábias hoje em dia e logo deixam de acreditar nas fadas. Assim, toda vez que uma criança diz "eu não acredito em fadas", uma fada cai morta em algum lugar. Realmente, ele achou que eles tinham conversado bastante sobre fadas e percebeu que Sininho estava muito quieta. Eu não posso imaginar aonde ela foi. Ele falou, levantando-se e chamando o Sininho pelo nome. O Andy ficou com o coração palpitando por causa da emoção repentina. Peter, ela gritou agarrando. Você não vai me dizer que tem uma fada neste quarto. Ela estava bem aqui agora. Ele disse um pouco impaciente. Você consegue ouvi-la? Os dois escutaram. O único som que eu ouço, Wendy disse, parece o tilintar de sinos. Pois bem, é a Sininho. Essa é a linguagem das fadas. Acho que eu também a ouço. O som vinha da cômoda e Peter fez uma cara feliz. Ninguém jamais poderia parecer tão feliz como o Peter, e o sorriso dele foi o murmúrio mais adorável do mundo. Era também a primeira vez que ele sorria. Wendy, ele murmurou alegremente, acho que tranquei-a na gaveta. Ele deixou a pobre Sininho sair da gaveta e ela voou ao redor no quarto das crianças, gritando furiosa. Você não deveria dizer essas coisas, Peter retrucou. Claro que sinto muito, mas como eu poderia saber que você estava lá dentro da gaveta? Wendy não estava conseguindo ouvi-lo. Oh, Peter, ela gritou. Se ela pudesse ficar parada e me deixasse vê-la um pouquinho... Elas quase nunca ficam paradas, ele respondeu. Mas por um momento, Wendy viu uma figura romântica pousar no relógio de Cuco para descansar. Oh, adorável, ela exclamou, embora o rosto de Sininho ainda estivesse distorcido de tanta raiva. Sininho, Peter falou amavelmente. Essa dama disse que gostaria que você fosse a fada dela. Sininho respondeu de modo insolente. O que ela disse, Peter? Ele teve que traduzir. Ela não foi muito educada. Disse que você é uma garota grande, feia e que ela é minha fada. Ele tentou argumentar com Sininho. Você sabe que não pode ser a minha fada, Sininho, porque eu sou um cavalheiro e você é uma dama. A isso, Sininho respondeu com palavras. Seu boboca. E desapareceu no banheiro. Ela é uma fada muito comum, Peter explicou em tom de desculpa. É chamada de Sininho porque gosta de consertar panelas e chaleiras. Nessa altura, eles estavam juntos na poltrona e o Andy lhe fez mais perguntas. Se você não mora em Gardens atualmente, às vezes ainda moro. Mas agora onde você mora principalmente?
com os garotos perdidos. Quem são eles? São as crianças que caem de seus carrinhos quando as babás olham para o outro lado. Se não forem reclamados em 7 dias, eles são mandados para longe, para a terra do nunca, para custear as despesas. Eu sou o capitão deles. Deve ser muito divertido. Sim, Peter concordou com vivacidade. Mas estamos solitários demais. Como você pode ver, não temos companhia feminina. Não tem nenhuma garota? Não. As garotas, como você sabe, são espertas demais para caírem de seus carrinhos de bebê. Isso deixou Wendy imensamente lisonjeada. Eu acho, ela disse, perfeitamente adorável a maneira como você fala sobre as garotas. O João simplesmente nos despreza. Como resposta, Peter levantou-se e chutou o João para fora da cama, com cobertores e tudo. Deu um chute só. Isso pareceu a Wendy um passo em falso para o primeiro encontro e ela disse a Peter com atitude que ele não era o capitão na casa dela. Então, João continuou dormindo tão placidamente no chão que ela permitiu que Peter permanecesse por ali. Eu sei que você queria ser gentil, ela disse, cedendo. Então, você pode me dar um beijo. Na hora, ela esqueceu a ignorância dele a respeito de beijos. Eu achei que você iria querê-lo de volta. Ele disse um pouco amargurado e se ofereceu para devolver o dedal a ela. Oh, querido, disse a simpática Wendy. Eu não quis dizer um beijo. Eu quis dizer um dedal. O que é isso? É assim. E ela o beijou. Engraçado, Peter falou sério. Agora eu dou um dedal em você? Se você quiser, disse Wendy, dessa vez mantendo a cabeça erguida. Peter deu um dedal nela. Ela, porém, quase imediatamente gritou. O que foi, Wendy? Foi exatamente como se alguém tivesse puxado meu cabelo. Deve ter sido o Sininho. Eu nunca vi tão impertinente antes. E, de fato, Sininho estava zanzando por ali de novo, usando linguagem ofensiva. Ela disse que vai fazer isso com você, Wendy, toda vez que eu lhe der um dedal. Mas por quê? Por que, Sininho? Uma vez, Sininho respondeu. Seu boboca. Peter não conseguia entender a razão, mas Wendy entendia. Ela ficou um pouco desapontada quando ele admitiu que foi até a janela do quarto das crianças não para vê-la, mas para ouvir histórias. Como você vê, não conheço nenhuma história. Nenhum garoto perdido conhece nenhuma história. Que coisa terrível, Wendy comentou. Você sabe? Peter perguntou. Por que as andorinhas fazem ninho nos beirais das casas? Para ouvirem histórias. Oh, Wendy, sua mãe estava lhe contando uma história tão linda. Qual era a história? Sobre o príncipe que não conseguiu encontrar a dama que usava o sapatinho de cristal. Peter, Wendy falou animada. Ela era a Cinderela. Ele a encontrou e eles viveram felizes para sempre. Peter ficou tão feliz que levantou do chão onde eles estavam, sentados, e correu para a janela. Aonde você vai? Ela gritou apreensiva. Vou contar aos outros garotos. Não vá, Peter, ela suplicou. Eu conheço muitas histórias. Essas foram exatamente as palavras dela. Então, não há como se negar que a tentação partiu primeiro da parte dela. Ele voltou, agora com um olhar tão ávido no rosto, que ela deveria ter se assustado. Mas isso não aconteceu. Ora, quantas histórias eu poderia contar para os garotos? Ela exclamou. Então Peter agarrou e começou a puxá-la para a janela. Solte-me, ela ordenou. Wendy, venha comigo e conte histórias para os garotos. Claro que ela ficou muito contente com o pedido. Ora, querido, não posso. Pense na mamãe, ela argumentou. Além disso, eu não sei voar. Eu vou lhe ensinar. Oh, seria adorável voar. Eu vou lhe ensinar como pular nas costas do vento e depois iremos embora. Oh, ela exclamou, entusiasmada. Wendy, em vez de ficar dormindo em sua cama boba, você pode voar comigo dizendo coisas engraçadas para as estrelas. Oh, e Wendy, existe sereias. Sereias com caudas? Com caudas bem compridas. Oh, Wendy exclamou. Eu quero ver uma sereia. Ele havia se tornado assustadoramente convincente. Wendy, ele prosseguiu, como você sabe, todos devemos respeitar você. Ela retorcia o corpo de tanta aflição. Era como se estivesse tentando permanecer no chão do quarto das crianças. Mas ele não tinha dó dela. Wendy, insistiu o espertalhão. Você poderia nos acomodar na cama à noite. Oh, nenhum de nós jamais foi acomodado à noite. Oh, e os braços dela foram para ele. E você poderia remendar as roupas e fazer bolsos para nós. Nenhum de nós tem bolsos. Como ela poderia resistir?
É claro que isso é muito fascinante, ela exclamou. Peter, você também ensinaria o João e o Miguel a voarem? Se você quiser, ele respondeu indiferente. Ela correu para João e Miguel e os sacudiu. Acordem, ela gritou. Peter Pan chegou e vai nos ensinar a voar. João esfregou os olhos. Então, eu vou me levantar, ele disse. Claro que já estava no chão. Olha, ele avisou, eu já estou de pé. Miguel também estava acordado nessas alturas, parecendo tão afiado quanto uma faca com 6 lâminas em uma serra. Mas, de repente, Peter sinalizou pedindo silêncio. Os rostos deles assumiram a terrível astúcia das crianças que escutam sons do mundo adulto. Estava tudo tão parado quanto o sal. Então, estava tudo certo. Não, esperem, estava tudo errado. A Naná, que havia latido angustiadamente a noite toda, estava quieta agora. Foi o silêncio dela que eles ouviram. Fora com a luz! Escondam, depressa! João gritou, assumindo o comando pela primeira vez durante toda a aventura. E assim, quando Lisa entrou segurando a Naná, o quarto das crianças parecia exatamente como antes. Totalmente às escuras. Alguém poderia jurar que ouvia os 3 comparsas respirando angelicalmente enquanto dormiam. Na verdade, eles faziam isso ardilosamente por trás das cortinas da janela. Lisa estava mal-humorada, pois preparava os pudins de Natal na cozinha, quando foi arrastada de lá, ainda com uvas passas nas bochechas, por causa das suspeitas absurdas da Naná. Ela achou que a melhor maneira de ter um pouco de sossego seria levar Naná até o quarto das crianças, por um momento, mas sob custódia, é claro. Aí está a sua desconfiada Brutamontes. Ela disse sem se arrepender da Naná cair em desgraça. Eles estão perfeitamente seguros, não estão? Cada um dos anjinhos dorme profundamente em sua cama. Escute a respiração suave deles. Nesse instante, animado com o sucesso, Miguel respirou tão alto que eles quase foram detectados. A Naná conhecia esse tipo de respiração e tentou se soltar das garras da Lisa. Mas Lisa era obtusa. Já chega, Naná, ela advertiu severamente, puxando a cachorra para fora do quarto. Estou avisando que se você latir de novo, vou trazer o patrão e a patroa para casa direto da festa. Aí então, fique apenas rezando para o patrão não chicotear você. Ela prendeu de novo o infeliz animal. Mas alguém acha que a Naná parou de latir? Trazer o patrão e a patroa para casa direto da festa? Ora, era exatamente isso que ela queria. Você acha que ela se importava de ser chicoteada? Se for por ter cumprido com suas obrigações? Infelizmente, Lisa voltou aos seus pudins. E Naná, vendo que nenhuma ajuda viria dela, puxou e repuxou a corrente até finalmente quebrá-la. Em um instante, ela invadiu a sala de jantar da casa de número 27 e atirou suas patas para o céu, que era de maneira mais expressiva dela se comunicar. O senhor e a senhora Darling souberam imediatamente que algo terrível estava acontecendo no quarto de suas crianças, e, sem se despedirem da anfitriã, correram para a rua. Mas isso aconteceu 10 minutos depois que os 3 comparsas estiveram respirando atrás das cortinas, e Peter Pan podia fazer muita coisa em 10 minutos. Então, vamos voltar ao quarto das crianças. Está tudo bem, João anunciou, saindo de seu esconderijo. Quer dizer, Peter, você pode realmente voar? Em vez de se incomodar em responder, Peter voou pelo quarto, esbarrando na moldura da lareira, no caminho. Que legal, disseram João e Miguel. Que lindo, o Andy exclamou. Sim, sou lindo. Oh, como eu sou lindo, repetia Peter, esquecendo das boas maneiras novamente. Parecia incrivelmente fácil. Primeiro, eles tentaram subir do chão e depois das camas, mas sempre caíam em vez de subirem. Quero saber uma coisa. Como você faz isso? João perguntou, esfregando o joelho. Ele era um menino bastante prático. Basta você só ter pensamentos adoráveis e maravilhosos, explicou Peter, que eles te levam ao ar. Ele mostrou de novo. Você é muito rápido, disse João. Você poderia fazer isso bem devagar, pelo menos uma vez? Peter fez bem devagar e bem depressa. Eu consegui agora, o Andy. João gritou, mas logo descobriu que não tinha conseguido. Nenhum deles conseguia voar nem um centímetro embora, até o João conhecesse palavras com 2 sílabas. E o Peter nem soubesse dizer o alfabeto de Aze. É claro que Peter estava se aproveitando deles, pois ninguém pode voar a menos que a poeira de fada seja soprada em cima dessa pessoa.
Felizmente, como mencionamos, uma das mãos dele estava suja dessa poeira e ele soprou um pouco em cada criança, com excelentes resultados. Agora, apenas mexam os ombros assim, ele disse, e soltem-se. Estavam todos em suas camas e o valente Miguel foi em primeiro lugar. Ele não queria se soltar muito, mas fez isso e imediatamente foi levado para o outro lado do quarto. Eu voei, ele gritava, enquanto ainda estava no ar. João se soltou e encontrou o Andy perto do banheiro. Oh, adorei, oh, demais, olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eles não eram tão elegantes quanto o Peter e não conseguiam deixar de se esbarrar um pouco, mas estavam com a cabeça encostada no teto e era quase impossível existir algo mais delicioso do que isso. No começo, Peter deu mão para o Andy, mas teve que desistir, pois Sininho estava muito indignada. Eles subiram e desceram e deram voltas e mais voltas. Celestial era a palavra certa para o Andy. Ei, gritou João, por que todos nós não saímos? Claro, que era para isso que Peter procurava atraí-los. Miguel estava pronto. Queria ver quanto tempo demorava para viajar 1 bilhão de quilômetros, mas o Andy hesitava. Sereias, Peter respondeu. Oh, e também piratas. Piratas? João exclamou, pegando sua cartola de domingo. Vamos logo. Foi exatamente nesse momento que o senhor e a senhora Darling saíram em disparada com a Naná da casa de número 27. Eles correram para o meio da rua, olhando para a janela do quarto das crianças. Sim, ainda estava fechada, mas o quarto parecia estar em chamas com tanta luz. E a visão mais tocante de todas, eles podiam ver à sombra da cortina 3 pequenas figuras em trajes noturnos circulando ao redor. Não no chão, mas no ar. Mas não eram 3 figuras, eram 4. Trêmulos, eles abriram a porta da rua. O Sr. Darling queria correr para o andar de cima, mas a Sra. Darling fez o sinal para que ele fosse com calma. Ela até tentou fazer com que o seu coração se acalmasse. Será que conseguiram chegar a tempo no quarto das crianças? Se conseguissem, que coisa maravilhosa teria sido para eles. Todos nós soltaríamos um suspiro de alívio, mas não haveria nenhuma história para contar. No entanto, eles não chegaram a tempo. Eu prometo solenemente que tudo vai acabar bem no final. Mas eles teriam chegado ao quarto das crianças a tempo se as estrelinhas não tivessem observando. Mais uma vez, as estrelas escancararam a janela e a menor estrela avisou. Cuidado, Peter. Então Peter soube que não havia momento a perder. Vamos, ele gritou imperativamente. E subiu como um rojão pela noite, imediatamente seguido por o João, Miguel e o Andy. O senhor e a senhora Darling e a Naná chegaram tarde demais ao quarto das crianças. Os passarinhos haviam voado.